Terça-feira, 22 de agosto. Bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques. Continua preso o empresário Cláudio Yuri Batista, sócio de José Arthur Vanzella Seba, o Tui. Cláudio é acusado de ter contratado Keison Eduardo de Oliveira para matar o advogado. Você já conferiu cada item que vem na sua conta de telefone? Tem aumentado o número de denúncias contra cobranças irregulares. Nós vamos te mostrar como ler a conta e ainda ir atrás dos seus direitos. Na luta contra o colesterol alto, medicina tenta avançar em alternativas para controlar o colesterol e, desregulado, pode levar a sérias complicações cardiológicas e até neurológicas. E um dos espaços mais antigos e queridos de Votuporanga está ganhando uma atenção especial nos últimos dias, o Horto Florestal. Votuporanga ficou em 5º lugar no JORI, Jogos Regionais do Idoso. Mais de 3.500 atletas da terceira idade deram um verdadeiro show na competição. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Continua preso o empresário Cláudio Yuri Batista, sócio de José Arthur Vanzella Seba, o Tui. Cláudio é acusado de ter contratado Keison Eduardo de Oliveira para matar o Tui no mês passado. Keison também está preso. Segundo o delegado que cuida do caso, um dia antes do crime, Cláudio teria ligado diversas vezes para o celular do suposto atirador. Em depoimento, o empresário alegou ter ligado para o homem a pedido da vítima, que queria contratá-lo para fazer cobranças de dívidas antigas. O delegado suspeita que a motivação do crime seja uma divergência financeira entre José Arthur e Cláudio, que nega a participação do crime e alega inocência. A polícia segue investigando o caso. E agora outras notícias que também movimentaram o Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Uma onça parda de 14 anos morreu no Zoológico Municipal de Araçatuba neste domingo. De acordo com a prefeitura, ela já estava no local há muito tempo. Ela foi levada ao zoológico pela Polícia Ambiental, ainda filhote, vítima da queimada de um canavial em Guararapes e morreu de pneumonia. Nos últimos 4 anos, 10 animais morreram no espaço. A última morte foi de uma onça parda em fevereiro deste ano. E mais de 500 tijolos de maconha foram encontrados em um carro abandonado neste domingo, às margens da rodovia Marechal Rondon, no trecho de Glicério. Até agora não há pistas do motorista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma viatura passava pelo trecho quando viu o carro parado no acostamento, sem sinais de que o motorista estivesse no local. O carro tem placas de São Paulo e os policiais então abriram o veículo e dentro dele estavam os tijolos, totalizando 596 quilos. O carro e a droga foram apreendidos pela polícia. Um ciclista de 64 anos morreu após ser atropelado na noite de ontem, na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul. De acordo com a polícia, o homem seguia de bicicleta sentido Rubinéia, quando no acesso à rodovia foi atingido por trás por um carro. Ele teve ferimentos graves, foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento da cidade, mas não resistiu. A polícia vai investigar o caso. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Votuporanga. 4 projetos de leis foram votados e aprovados. Mas o clima esquentou mesmo durante o pronunciamento dos parlamentares na tribuna. A 29ª sessão ordinária do Poder Legislativo teve início com a fala do vereador Meidão. Ele apresentou um vídeo sobre a implantação da rede de gás natural na cidade de Catanduva. O diretor da empresa, que deverá, inclusive depois de nós estarmos nessa visita, eles viriam a Votuporanga para fazer o levantamento da cidade,
para ver se comporta o investimento. Em seguida, foi a vez de Giba. O vereador convocou a população para que faça a doação de sangue e falou também sobre uma indicação dele ao prefeito João Dado para que funcionários públicos municipais sejam incentivados a doar sangue. Fiz esse pedido para o prefeito Dado que incentive os funcionários públicos a doar sangue, estando liberando 1 ou 2 funcionário por secretaria de terça e às quinta-feira, o dia das doações. Já Marcelo Coyenca se retratou de, na semana passada, ter usado o termo negociata ao falar sobre a formação da mesa diretora da Câmara e de que a secretaria da cidade seria do Partido Verde. Entretanto, criticou o excesso de cargos comissionados na Prefeitura Municipal. Não concordo com excessos de cargos, não sou contra cargos de comissão. Aliás, é o prefeito, ele que está vendo. Eu ainda acho que 78 cargos é muito, mas é minha opinião. O prefeito tem a caneta na mão e ele que sabe. Aqui a gente ajuda às vezes a levantar situações, mas ele que tem que saber, ele é o prefeito. A fala de Coyenca foi rebatida pelo vereador Dr. Ali. De maneira dura, retrucou a palavra do colega. Vou falar, Vossa Excelência Marcelo, você se referiu à Secretaria da Cidade dizendo que tinha negociata e envolvimento com dinheiro público. Isso está gravado e as palavras são imutáveis. Você imputou a prática de um crime. Isso tem que ser provado. Porque eu saí na rua esse final de semana e fui ao clube e me questionaram: que negócio é essa secretaria lá essa negociata? Quer dizer, você maculou a imagem de 3 vereadores e do próprio partido. E sem fundamento. Porque aqui não teve negociata. Aqui ninguém exigiu de prefeito nada. Aliás, do Dado eu nunca exigi nada. Quando vou lá, eu vou para solicitar. Eu não vou para exigir, até porque eu não tenho esse poder. O meu poder é aquele de votar de acordo com a minha consciência, não obrigar o prefeito a falar o que eu quero, fazer o que eu quero. Então não teve negociata. E a palavra negociata, só a palavra por si só, ela já é indício de crime, porque ela diz assim, ó, para quem sabe: negócio irregular em que arroba ou ultrapassa, mamata, arranjo, maracutá e marmelada. Então, isso aí é uma acusação muito grave, porque agora não adianta, você vai pedir desculpa para o presidente da casa, mas tinha que pedir desculpa para o PV. Também chamou a atenção o discurso do vereador e líder de governo Harry Ketwinkel. Ele usou a tribuna para retrucar as falas da diretoria do FISAV, feitas durante entrevista coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira. E quando este vereador vem a essa tribuna cobrar transparência, ele está errado, está difamando a honra das pessoas. Cobrar transparência? Em que momento que eu chamei de organização criminosa? Em que momento que eu chamei de bandidos? Qual o momento que eu aleguei que houve ou não desvio? Eu justamente quero os contratos para saber se foram empregados os recursos públicos de forma correta. Afinal, essa é a função do vereador. Ou nós estamos aqui para brincar de fazer vereança? Então, quer dizer, tentar calar a voz do vereador é tentar calar a boca da população. E isso não vai acontecer. Polêmica no ar, né? E ontem mostramos aqui no TV O Jornal, primeira edição e segunda edição, uma entrevista coletiva da direção do FISAV. Eles negam as acusações e prometem apresentar aí todos os documentos quando forem apresentar um balanço da festa, nos próximos dias. E a TV Unifev transmite a sessão hoje, a partir das 7h30 da noite, na íntegra. E a sensação de que Votuporanga está mais violenta foi comprovada por números e divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública, que mostram que a população vem sofrendo com os constantes furtos ao redor da cidade, com um número bem mais alto do que em 2016. O que também aumentou foram as ocorrências de roubo. Foram 6 a mais que no mesmo período do ano passado. Angélica. Segundo os dados, Votuporanga registrou um número de 743 furtos de janeiro a julho desse ano. Um comparativo desse mesmo período de 7 meses no ano passado, o número foi de 597, tendo um aumento de 19%. Ainda segundo a Secretaria, o número de prisões foi de 327, sendo 186 dessas em flagrante. Angélica Lima para o TV O Jornal.
Obrigado, Angélica. O número de vítimas no trânsito também é alto. De janeiro a julho, 9 pessoas morreram na cidade em rodovias que pertencem ao município. Em todo o ano passado, foram 11 vítimas. Este ano, mais de 400 pessoas ficaram feridas em acidentes, isso até julho. E mais de 300 mil reclamações sobre cobranças abusivas na telefonia celular foram registradas na Anatel só no ano passado. Tem cliente que é cobrado por mensagem de horóscopo, jogos e até aulas de inglês que nem contratou. Para conscientizar a população, o Instituto do Consumidor lançou uma campanha que recebeu o nome de Cadê Meu Crédito? Depois que deixou de receber a fatura do celular impressa, Ana Cecília demorou para perceber que estava pagando por serviços que não contratou. Você ser cobrada de uma coisa, pelo menos saber do que é o mínimo que a gente como consumidor espera. As cobranças indevidas são bem comuns, podem ser por serviços em SMS de música, horóscopo, vida do artista. Nesta mensagem aqui, a operadora diz que vai cobrar quase R$ 5,00 por semana para liberar o acesso a jogos. Já estes torpedos enviados toda semana avisam que será cobrado entre R$ 7 e R$ 8,00 para aumentar o pacote de dados e proteger informações. O envio de informações e publicidades para o celular tem um nome, Serviços de Valor Adicionado, com a sigla SVA. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, normalmente as operadoras de telefonia incluem esses serviços sem que o proprietário da linha saiba que está contratando e pagando por isso. Agora essas práticas ilegais e abusivas vão ser alvo de ações na justiça. Para alertar sobre as cobranças, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor lançou a campanha Cadê Meu Crédito? IDEC, Procon, a Defensoria Pública de São Paulo e a USP vão receber reclamações do Brasil inteiro. É um valor relativamente pequeno, mas isso cobrado mensalmente e cobrado de todas as pessoas gerou para as 4 empresas maiores de telecomunicações 8,8 bilhões de receita o ano passado, em 2016. Então, é uma indústria milionária de tomar dinheiro dos consumidores de forma ilegal. A Ana Cecília reclamou na Anatel e a TIM disse que vai devolver o valor em dobro, como manda a lei. Foram cobranças indevidas que eu já paguei há 3 meses e 2 meses atrás, né? Então, vamos ver. De aguardar. Quem já passou por isso também pode tentar recuperar o dinheiro. O consumidor deve reclamar para órgãos oficiais. Então, Procon, nós temos uma plataforma que é do Ministério da Justiça, que é o www.consumidor.gov.br. Realmente tem que denunciar e ir atrás dos direitos, né? O Procon aqui de Votuporanga atende de segunda a sexta, das 9 da manhã às 3 da tarde e fica ali na Rua São Paulo, 3741, quase em frente à Catedral. E o assunto agora é lazer. Um dos espaços mais antigos e queridos de Votuporanga está ganhando uma atenção especial nos últimos dias, o Horto Florestal. A Prefeitura e a SAEV estão trabalhando para revitalizar o espaço, que deve ser reinaugurado no próximo mês. Um lugar tranquilo e bem sossegado. Por aqui, o único barulho é o dos pássaros. Passar um dia num lugar como este parece uma ótima ideia, não é mesmo? Agora, os votuporanguenses vão contar com uma área verde, ou melhor, vão desfrutar novamente de um dos espaços de lazer mais antigos da cidade, o Horto Florestal. O local está passando por uma revitalização e será reinaugurado em breve. O Horto Florestal de Votuporanga foi totalmente arrumado em seus elementos urbanos. Por exemplo, os sanitários, a cozinha, salão de festa, né? Tudo que havia aqui nós reformamos. Também fizemos uma recomposição paisagística. Hoje são mais de 5.000 plantas do que tinha anteriormente, né? Já está então pronto o Horto Florestal para receber os passeios ambientais, excursões, né? As pessoas que desejam vir curtir a natureza, ouvir pássaros. Então é muito importante esse novo momento do Horto Florestal.
Além disso, no dia 17 de setembro, o horto receberá o plantio de 300 mudas de árvores nativas. Nós vamos ter doação de mudas, mais de 2.000 mudas que serão doadas para as pessoas presentes e mais o plantio de 300 mudas aqui também em comemoração à reabertura do Horto Florestal. E quem quiser visitar o espaço, já pode. Atualmente, o Horto Florestal é aberto de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Por ser uma área de preservação e educação ambiental, as visitas devem ser agendadas na SAEV. Além disso, a grande novidade para essa reinauguração é que o horto ficará aberto também aos finais de semana, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Assim, toda a população poderá ficar mais perto da natureza e desfrutar de um passeio ecológico. As famílias podem frequentar o horto aos finais de semana, que a partir da inauguração nós estaremos abertos ao público das 8 às 17 horas. Para agendar as visitas, o telefone da SAEV Ambiental é o 3405-9195, repetindo, 3405-9195. E agora vamos falar de saúde. Como está o nível do seu colesterol? A gente deve ficar em alerta, porque quando o colesterol ruim fica alto, muitas complicações podem acontecer. E para ajudar nesta luta, a medicina não para de procurar meios de reduzir estas taxas de gordura no sangue com mais eficácia. O Marcos convive com o colesterol há mais de 20 anos. Descobriu num exame de rotina e desde então teve que adaptar algumas coisas ao dia a dia. Há mais de 20 anos que eu fui fazer um exame, eu sentia muita dor no corpo, muita dor de cabeça e aí acabou, né, dando alterado. Aí onde foi comecei o tratamento, né, porque aí alterou tudo, deu colesterol, diabetes, triglicerídeos alto, deu tudo, né. Pode-se dizer que o colesterol é uma doença silenciosa. É possível descobri-la apenas com exames de sangue, que devem ser feitos regularmente, pelo menos uma vez por ano. Além disso, o colesterol não apresenta sintomas e, por este motivo, é importante que a população se cuide ainda mais. Caso contrário, pode levar à morte. O colesterol ele traz para nós uma série de riscos, né? Inclusive infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, doenças nas artérias periféricas, artérias dos braços, das pernas, carótidas e artérias cerebrais. De acordo com o médico, nós precisamos ter o colesterol bom e mau, desde que os dois estejam dentro das taxas normais. E para manter os dois em equilíbrio, é simples. Parte do nosso colesterol ele é produzido pelo nosso fígado, a maior parte, né? No início acreditávamos que era bem menos, hoje nós sabemos que algo ao redor de 70% a 80% do colesterol ele é produzido pelo nosso fígado e, portanto, não com interferência da dieta, né? Os outros 20% a 30% depende do que nós ingerimos, do nosso ritmo de alimentação, na qual como ela é confeccionada e, portanto, para esse grupo, você consegue interferir uma quantidade razoável, porém, uma boa parte deles você vai acabar precisando de um tratamento medicamentoso. O colesterol atinge mais pessoas entre 45 e 50 anos. E a medicina já tem feito estudos para diminuir as taxas de gordura no sangue com mais eficácia. As pesquisas novas estão surgindo, uma delas já apresentada, mostrando que é menos que 50. Então, talvez esse 50 não será o ideal. Mas temos que trabalhar nisso, buscar dosar o seu colesterol rigorosamente, conforme a orientação do seu médico. Se você já teve um evento, já teve um infarto, já teve um AVC, mais ainda, né, grudar nesse colesterol, trazer essa taxa bem baixa para reduzir os riscos de novo evento, de novo infarto, de novo AVC. Então, dose, trate rigorosamente, pratique exercício físico desde que liberado pelo seu médico e tenha uma boa alimentação, buscando a melhor qualidade de vida. Lembrando que você pode fazer um acompanhamento nutricional de graça com profissionais aqui da Unifev. É só passar pela unidade básica de saúde aí do seu bairro e pedir para o médico um encaminhamento aqui para
agendar um horário na clínica da Unifev, que agora está com novas e modernas instalações e funcionando aqui no campus centro da instituição. E o Hospital de Base de Rio Preto está entre os centros que mais fazem transplantes de órgãos e tecidos no país, e a média supera a da capital em alguns casos. Em 20 anos, a Central de Transplantes já recebeu mais de 100 mil doações de órgãos e tecidos e realizou 107 mil transplantes. O estado responde hoje por cerca de metade dos transplantes realizados no Brasil. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Santa Casa de Votuporanga contrata encarregado de limpeza. Interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamento20cc@gmail.com. Empresa de estofados contrata cortadeira, embalador, preparador, marceneiro e montador. Interessados devem enviar os currículos para o e-mail rh@lrdobrasil.com.br. Restaurante contrata garçom. Os interessados devem levar currículo no endereço Avenida João Gonçalves Leite, número 4523. Indústria de móveis contrata auxiliar de corte, laminador e marceneiro. Os interessados devem ter experiência na área. Os candidatos devem enviar o currículo no e-mail modale@modale.com.br ou entregar no endereço Avenida Joaquim Ferreira da Costa, número 628, 5º Distrito Industrial. E neste mês lembramos os 30 anos que Carlos Drummond de Andrade nos deixou. Em toda a sua vida, o mestre das palavras traduziu em versos, rimas e crônicas a alma do país. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei da vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. As palavras são de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos o poeta brasileiro mais influente. Nasceu em 1902 em Itabira, interior de Minas, e hoje é homenageado pelo conterrâneo. Drummond traz o popular para sua poesia, quando ele vai falar o seguinte: tinha uma pedra no meio do caminho, ao invés de correto, havia uma pedra no meio do caminho. Isso já causa um alvoroço nos grandes acadêmicos, nas críticas, que não entendia muito bem o que Drummond queria dizer. Mas Drummond era apenas um menino. Já morando no estado do Rio, Drummond foi banido de um colégio por insubordinação mental. Quando nascia o anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser Gauche na vida. O Gauche é um cara inábil, de certa maneira, um cara que tropeça nas próprias pernas, faz as coisas erradas. Drummond, sabendo isso, digamos, do histórico da profissão, fez esse verso magnífico que marcou muito o Brasil. Ao lado de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, Drummond foi um dos principais poetas do modernismo, quando se buscava uma expressão genuinamente brasileira, mas não inovou apenas na forma. Drummond também foi existencialista. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso, gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito. Além da poesia, Carlos Drummond de Andrade também foi cronista. Mesmo adulto, ele conservava os hábitos de menino do interior. Gostava de passear pela praia de Copacabana, observando a vida, observando a poesia da natureza. E hoje é reverenciado em um dos pontos mais visitados do Rio de Janeiro. O que é o amor senão um aprendizado contínuo que nos acompanha pela vida afora e que mesmo ao terminar a vida ainda não está encerrado. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E no próximo bloco, Prefeitura repassa R$12 mil para a Associação de Assistência à Criança Deficiente de Rio Preto. E tem Jore e Campeonato Brasileiro nos comentários de Josiano. E olha aí o WhatsApp da TV Unifev na sua tela. 17 99624 9295. Participe!
A gente volta já. E a Prefeitura de Votuporanga repassou para a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente de Rio Preto, R$12 mil. O objetivo é contribuir com os serviços de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência física desenvolvidos pela associação e, sobretudo, oferecer atendimento médico e terapêutico aos moradores de Votuporanga já atendidos pela entidade. Terça-feira começou com muito frio na região, vamos às temperaturas. As temperaturas vão continuar baixas e com muita nebulosidade em grande parte do estado de São Paulo. A umidade do ar e a chuva deve persistir na região noroeste paulista. Na capital, o céu vai ser bem nublado durante o dia. No período da tarde, o sol vai aparecer em alguns momentos e pode garoar. Apesar do tempo, não tem previsão de chuva mais forte para hoje. As temperaturas variam entre 11 e 19 graus. Em Rio Preto, o clima é instável. Durante o dia, o sol vai aparecer com algumas nuvens, mas no período da tarde, o tempo fecha com previsão de pancadas de chuva. O termômetro registra a mínima de 15 e a máxima de 25 graus. Aqui em Votuporanga, a situação é semelhante. Céu um pouco nublado durante o dia, mas o sol vai brilhar. Tem previsão de chuva durante a tarde e à noite o tempo segue firme novamente. As temperaturas ficam entre 12 e a máxima deve chegar aos 27 graus. Até mais! Chegou a hora do esporte com o Josiano. Muito boa tarde, Josiano. Vamos começar falando aí sobre o JORI, né? Os Jogos Regionais do Idoso. O Votuporanga ficou em quinto, né? Uma boa colocação, né, Josiano? Isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. A assessoria de imprensa da Prefeitura divulgou ontem uma nota aí com a classificação oficial dos Jogos Regionais do Idoso. Votuporanga foi sede no último final de semana, encerramento no domingo pela manhã. Votuporanga terminou na quinta posição, atrás de Catanduva, Jales, que ficou no terceiro lugar, Araçatuba, vice-campeã, e Rio Preto, né, que teve muitos pontos à frente aí, ficou com o primeiro lugar nos Jogos Regionais do Idoso. E Votuporanga ainda conseguiu classificar alguns atletas para os Jogos Abertos do Idoso, que serão realizados na cidade de Sertãozinho. Luciano, todos os participantes do JORI recebem medalhas, todo mundo é premiado, porque segundo o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, até a presidente Lu Alckmin, né, primeira-dama, falou isso na abertura na semana passada, que o objetivo é estimular a prática esportiva na terceira idade e também a inclusão, né, dos idosos aí em uma equipe, né, para que tenha a socialização, que possam trocar experiências e não às vezes ficar em casa, né, levar eles para uma atividade. Esse é o principal objetivo. Então, Votuporanga ficou em quinto. E, Luciano, para quem é bairrista, serve pelo menos de consolo que Fernandópolis ficou em sexto. Essa é a discussão antiga, né, de rivalidade. Chega a perder para Jales, né? Mas Jales ficou em terceiro. Jales ficou melhor que Catanduva, né? Ficou na terceira posição dos Jogos Regionais aqui de Votuporanga. Campeonato Brasileiro, ontem teve o último jogo da rodada, né? O Fluminense se deu bem, né? Venceu o Atlético Mineiro, que está longe, hein? Está muito longe o Galo de ser aquele time do ano passado, que chegou a brigar aí pelo título. 2 gols do Henrique Dourado. Escalou ele no Cartola, sim, né, Luciano? Não sei como. Se deu bem. Estava lá. Fez 2 gols aí, vitória do Fluminense. O último jogo que sobrava daquela rodada do final de semana, né? Que restava da rodada do final de semana do Brasileiro. No meio de semana agora tem o jogo do Corinthians, que não jogou com a Chapecoense aí porque a Chapecoense está viajando. Ou seja, o Corinthians está liderando o campeonato aí com 7 pontos de diferença, com um jogo a menos. E, Luciano, para encerrar, uma notícia que chega da Espanha, né? No final da goleada de 6-2 do Paris Saint-Germain contra o Toulouse, no final de semana pelo campeonato francês, Neymar fez umas críticas duras à diretoria do Barcelona. Disse que o clube merecia uma diretoria melhor, daí para cima. E agora, notícia quentinha, o Barcelona acaba de entrar com uma ação e reivindica um valor
de renovação, uma ação contra o Neymar. O clube catalão reclama do jogador brasileiro e aponta um descumprimento de contrato. Sabe quanto que ele está reivindicando o Barcelona? 8 milhões e meio de euros, equivalente aí a 31 milhões de reais, Luciano. Dinheiro de Para ele deve ter bem mais que isso, mas não deixa de ser uma polêmica envolvendo mas o Barcelona, né? final feio, né, para essa parceria do Neymar com o Barcelona, ou melhor, do Neymar com a diretoria do Barcelona. Que eu tenho certeza que o torcedor tem uma lembrança positiva. Com certeza. Josiano, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, facebook.com/TV Unifev. Para você uma ótima tarde. Até amanhã.